a Deus, né? Então vamos passar para o nosso tempo de estudo e de exposição da palavra de Deus. Espero que você possa se concentrar, não deixar que nada nesta noite venha impedir este momento. Você esteja atento, com o coração disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da sua santa palavra. Eu gostaria de começar perguntando a você, quantos aqui já esperou ansiosamente para que algo acontecesse em sua vida e cuja demora desses acontecimentos levou você a se esquecer daquilo ou a talvez desanimar em meio a esse processo enquanto você aguardava aquilo? Creio que muitos de nós, todos nós, temos as nossas esperas individuais. Oramos ao Senhor, clamamos, pedimos para que Ele nos ajude e que Ele responda às nossas orações, e com isso nós passamos a esperar. Temos as nossas esperas, quer por um casamento, quer por uma promoção no emprego, quer pelo término dos estudos na faculdade, ou a conversão dos seus familiares, uma viagem, a descoberta de uma doença, ou qualquer outra coisa do tipo. Oramos e esperamos com um coração cheio de expectativas, na esperança de que Deus nos responda, para que assim nós possamos usufruir das bênçãos que tanto almejamos. Então temos as nossas esperas, mas nesta noite eu quero falar com você acerca de uma espera que vale a pena. É uma espera que todos nós temos em conjunto, como igreja, como servos do Senhor. E essa espera deve encher os nossos corações de alegria, deve encher os nossos corações de esperança, na certeza de que em breve isso acontecerá. Eu estou falando da espera pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E a realidade é que, assim como nós esquecemos de nos animar e de sermos diligentes durante as nossas esperas individuais, assim também é muito fácil e comum, em nossa espera pelo retorno de Cristo a este mundo, nós perdermos as vistas gloriosas de que um dia desfrutaremos com Ele, da realidade da vida que nós teremos com Ele nos céus. E assim, acabamos sendo negligentes, acabamos nos desanimando nesta vida que Deus nos deu para usarmos fielmente para a sua glória. Hoje eu quero convidar você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia comigo na carta de 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 14 a 18. Vamos abrir lá. 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 14 a 18. Nesta passagem eu quero meditar junto com você a respeito da atitude do crente enquanto ele espera pelo retorno de Cristo. Se você nesta noite, no final deste sermão, não lembrar de mais nada do que eu disser aqui, eu quero que você saia daqui com a seguinte ideia na sua mente: que a expectativa do crente pelo retorno de Cristo deve ser marcada por uma atitude de diligência que resultará em glórias a Ele. A expectativa do crente pelo retorno de Cristo deve ser marcada por uma atitude de diligência que resultará em glórias a Ele. Então, 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 14 a 18, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas,
empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar. Senhor, nesta noite, nós estamos com a Tua santa palavra aqui, aberta diante de nós, e rogamos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, para que Ele nos ajude nesta noite a compreendermos as verdades da Tua palavra. Que o Senhor desvende os nossos olhos, para que assim nós possamos contemplar e compreender as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos ensine, nos instrua, que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Que ao final deste tempo possamos sair daqui diferentes do que entramos, transformados por Tua palavra, possamos sair daqui mais próximos de Ti, e com a expectativa e a esperança de que um dia o Senhor voltará. Que no final de tudo o Senhor receba a honra e a glória que merece. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras-chave que o apóstolo Pedro ele vai usar aqui nessa epístola é a palavra conhecimento. Pedro ele usa essa palavra aqui num total de 17 vezes. A ideia que Pedro aqui tem em mente é que enquanto nós conhecemos aquilo que é correto, a palavra de Deus, nós podemos viver aqui uma vida neste mundo que agrade a Ele. E ao conhecermos a verdadeira e santa palavra, nós podemos confrontar os falsos ensinos que têm surgido e que havia lá no contexto de Pedro. No contexto anterior dessa passagem aqui, o apóstolo Pedro ele está falando sobre o conhecimento do retorno de Cristo para julgar este mundo. Que Cristo ele um dia voltaria para julgar o povo. O apóstolo, então, ele vai desejar que os seus leitores, ele tenham uma atitude correta diante desse conhecimento que eles já tinham acerca da palavra. Os crentes de lá, eles não deveriam ser como os falsos mestres, que escarneciam da aparente demora de Cristo. E assim eles passavam a viver segundo as suas ímpias paixões, da forma como eles bem queriam. Mas eles deveriam viver uma vida de diligência. E essa diligência ia resultar em glórias ao nome de Cristo, tanto no presente como no futuro. Assim, então, o apóstolo Pedro ele vai exortar os irmãos para que eles tivessem um cuidado diligente em 3 áreas de sua vida cristã, enquanto eles esperavam pelo retorno de Cristo. Atitudes práticas que agradam a Deus devem ser marcadas na vida do crente que aguardam com expectativa pelo retorno de Cristo. Essas marcas precisam estar fundamentadas na vida do cristão que deseja agradar ao Senhor. Quais são, então, essas atitudes práticas que Pedro vai nos mostrar aqui e que o crente ele deve aguardar o retorno
de Cristo de maneira correta. A primeira prática que Pedro vai nos mostrar é que o crente, ele precisa ser diligente no seu cuidado pessoal, na sua vida pessoal com Deus, a sua devoção, a sua vida de santidade. Ele diz no verso 14, 2 Pedro 3,14, ele diz: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por eles em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Digamos aqui que você um dia resolve sair nas ruas. E aí você resolve fazer uma entrevista com as pessoas ali ao seu redor. Então você faz uma pergunta às pessoas e diz o seguinte: o que é que você faria se você soubesse que amanhã seria o último dia da sua vida? Que amanhã seria o último dia da existência deste mundo? Que tipo de resposta você acha que teria dessas pessoas? Algumas pessoas iriam responder: rapaz, se eu soubesse que amanhã era o meu último dia de vida, ou que amanhã o mundo iria acabar, eu entraria em pânico, eu ficaria desesperado. Outras pessoas talvez responderiam: rapaz, eu iria aproveitar cada segundo, cada momento desse meu último dia. E o aproveitar que elas falam é que elas iriam se envolver em todos os tipos de práticas pecaminosas que não agradariam a Deus. Iam viver de forma dissoluta diante de Deus, sem se ligar ou sem se importar com aquilo que o Senhor ou que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida. Outros diriam: eu vou gastar o dinheiro que eu tenho, eu vou aproveitar, eu vou para as festas, vou beber, vou fazer tudo aquilo que eu sempre quis. Mas aí eu pergunto a você, meu irmão, qual seria a sua resposta diante dessa pergunta? O que é que você faria se você soubesse que Cristo retornaria hoje ou amanhã? Será que teríamos a mesma atitude das pessoas ímpias, das pessoas que estão perdidas nas trevas e que não conhecem a Deus? Pedro, ele nos dá aqui uma ordem forte. Ele coloca aqui diante de nós o imperativo para que nós venhamos a nos empenhar, a fazer todo tipo de esforço, a reunirmos toda a nossa diligência para estarmos preparados para o retorno de Cristo. E a forma que esse imperativo se encontra aqui, traz para nós uma ideia de urgência. É prioridade na vida do crente ter um cuidado pessoal, ter um cuidado de piedade na sua conduta com Deus, na sua vida de santificação, de viver uma forma que agrade e glorifique ao nome dele. O verbo usado aqui por Pedro faz parte de uma expressão encontrada lá em 2 Pedro 1,5, onde o apóstolo nos exorta a reunirmos toda a nossa diligência para desenvolvermos características e virtudes da vida cristã. Quais são essas virtudes que ele fala lá em 2 Pedro 1,5? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Essas virtudes são necessárias para que nós, crentes, sejamos ativos e assim possamos produzir frutos, ser crentes frutíferos no pleno conhecimento de Cristo. E Pedro aqui ele vai destacar dois aspectos que devem caracterizar a vida pessoal dos crentes enquanto eles esperam o retorno de Cristo. Quais são? A paz e a pureza. A paz e a pureza. O pânico, o medo, o pavor, o desespero não deve nos caracterizar quando consideramos o retorno do Senhor Jesus.
Cristo. Contudo, por um motivo ou outro, ter essa paz interna não parece ser algo natural para muitos cristãos. Nós oramos, mas aí quando se fala acerca de Cristo, bate um medo e bate um desespero em nós. É algo que nós devemos lutar, meu irmão. Nós precisamos nos esforçar todos os dias. Nós devemos buscar ler a palavra, nós devemos meditar na palavra, meditar nas gloriosas realidades e nas promessas que a vinda de Cristo trará neste mundo. Entendendo que a sua segunda vinda é tida como algo certo. O Senhor irá cumprir. E nós devemos pensar nisso, meditar na alegria que haverá na presença de Cristo. E na perfeita comunhão que um dia teremos com Ele, com os outros santos. E essa comunhão será uma comunhão eterna, que irá durar para sempre. A descrição que Pedro faz aqui, uma descrição do fim dos tempos, do terrível dia do Senhor, a descrição cataclisma nos versos 10 a 13, não nos foi dada, irmãos, para perturbar a nossa alma, ou até mesmo tirar a nossa paz. Por quê? Porque se você é um crente em Cristo, se você já entregou a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há motivos para você temer o retorno do Senhor. Não há motivo para você ter medo ou ter pavor de que um dia o Senhor irá voltar, visto que você está totalmente seguro nos braços do Pai. Esse medo aqui, esse terror, deve fazer parte dos descrentes. Daqueles que não conhecem a Deus, porque um dia eles irão prestar contas das suas obras aqui neste mundo. Mas nós devemos mostrar uma vida de paz. E essa paz, ela é fundamentada na segurança da nossa salvação em Cristo. De que nele nós estamos seguros. E assim, nós devemos ser diligentes em nosso proceder, na nossa caminhada com Ele, viver uma vida pura, santa, separada para Ele e que agrade a Ele. Por esta razão, Pedro também ele inclui aqui em sua exortação um cuidado pessoal no aspecto da pureza. Não apenas devemos ser achados por Cristo em paz, mas também sem máculas e irrepreensíveis. O significado da palavra aí que aparece no versículo 14, sem mácula, significa impecável, sem manchas, alguém que é puro, alguém que é totalmente aceitável diante do Senhor. Ele é moralmente imaculado ou puro. Ele é livre de censura, irrepreensível, livre de qualquer vício. E também aparece a palavra irrepreensível, que significa alguém sem culpa ou falha. Alguém que não tem o rabo preso com ninguém. Mas isso não significa que ele é alguém perfeito, mas que as pessoas não têm nada do que o acusar. Essa pessoa tem um caráter aprovado por aqueles que o cercam. Ele tem uma vida e uma conduta ilibada. É alguém que não pode ser censurado. É alguém sem culpa. Existem então duas razões, duas considerações importantes que nós precisamos fazer a respeito desses termos aqui que Pedro coloca. Primeiro, os termos aqui, eles são usados para se opor aos falsos mestres do capítulo 2, que eram como nódoas e deformidades, que Pedro vai falar, em meio aos cristãos verdadeiros. Eles estavam lá inseridos no meio do povo de Deus, ensinando o que não devia. Então Pedro ele está nos exortando o seguinte: olha, irmãos, observem a vida daqueles que não temem a Deus. Observem a vida daqueles que estão vivendo de forma impura,
que estão vivendo nas práticas mundanas, daqueles que espalham falsos ensinos. Observem a vida deles e façam ao contrário, não sigam as práticas dele. Viva uma vida totalmente oposta a deles. Sejam diligentes, não pratiquem as mesmas obras que as deles. Sejam puros, santos e vivam de forma irrepreensível diante do Senhor. Irmãos, ao invés de nós aproveitarmos a vida para nos regalarmos e satisfazer os desejos da nossa carne pecaminosa, nós crentes precisamos e devemos fazer todo o esforço para ter uma vida caracterizada por pureza moral, ter uma vida marcada, caracterizada pela santidade. Sermos santos, assim como o Senhor é santo. Então Pedro, ele contrasta aqui com a dos falsos mestres, com a vida deles, mas em segundo lugar, esses mesmos termos aqui, sem mácula e irrepreensíveis, Pedro ele usa para descrever ao próprio Cristo, o nosso verdadeiro mestre, como cordeiro, sem defeito, sem mácula. Esta é a implicação do uso, então, dessas palavras que o apóstolo Pedro usa. Ele diz que o crente ele deve imitar ou ter uma conduta moral em conformidade com a de Cristo, com o caráter de Cristo. Os falsos mestres, aqueles que estão ensinando coisas que não devem acerca da palavra de Deus, e o mundo nunca foi e nunca serão o nosso padrão de conduta aqui neste mundo. Mas Cristo sim. Ele é o nosso único padrão. E é esse padrão que nós devemos buscar, imitar todos os dias. Cristo, ele é o nosso padrão. É um padrão altíssimo, é um padrão infinito, é um padrão perfeito. E ele diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai celeste. Isso não quer dizer que o crente, irmãos, ele vai agir, ou ele vai atingir uma perfeição moral nesta vida. O que quer dizer é que Deus, ele não nos dá um padrão humano de conduta que nós não venhamos a conseguir realizar. É por esta razão que a vida cristã, ela exige esforço contínuo para nós progredirmos em santificação, em nossa conformação com a imagem de Cristo. Deus, ele não exige de nós justiça moral perfeita para nos salvar. Mas Deus exige de nós que empreguemos toda a nossa diligência em nosso cuidado pessoal, na nossa vida pessoal, enquanto nós esperamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro diz, sejam diligentes na sua conduta pessoal, na sua conduta moral. Não apenas diligente na sua conduta pessoal, na sua piedade com Deus, mas também Pedro nos diz que nós devemos ser diligentes no cuidado com aqueles que estão perdidos neste mundo, naqueles que estão nas trevas e que não conhecem a palavra de Deus. Ele diz, por exemplo, no versículo 15 de 2 Pedro capítulo 3, ele diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então os falsos mestres, no período em que Pedro escreveu esta carta, eles consideravam o fato de que Jesus ainda não havia retornado, depois de mais de 30 anos que a promessa havia sido feita. Eles tinham essa promessa como lentidão, como um atraso, dizendo, rapaz, Deus se esqueceu de cumprir a sua promessa.
Nós já ouvimos há muito tempo atrás de que Cristo ele iria retornar a este mundo, de que a sua segunda vinda iria acontecer, mas cadê? Até agora isso não aconteceu. Então eles zombavam e escarneciam dessa aparente demora da vinda de Cristo. Mas Pedro aqui, ele nos chama a enxergar a aparente demora do retorno de Cristo por um outro ângulo, a olhar de uma outra maneira. Então considere este tempo aqui entre as duas vindas de Cristo como uma demonstração da paciência de Deus e da sua disposição para salvar os pecadores. Deus é longânimo, ele é paciente e está dando tempo para que o pecador se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida que agrade ao Senhor. Imagine, irmãos, se Jesus ele tivesse retornado um dia antes da sua salvação. Você lembra quando a sua salvação aconteceu? No dia em que você decidiu seguir a Jesus? Imagine se Jesus tivesse retornado um dia antes da sua conversão. Você estaria perdido. Você não estaria salvo. Você só foi salvo porque Deus pacientemente deu tempo e esperou pelo tempo em que você chegaria ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo. Deus está sendo paciente porque Ele quer salvar os pecadores. Ele quer que todos aqueles a quem Ele já escolheu antes da fundação do mundo sejam salvos. Você que está aqui nesta noite, que porventura não conhecem a Cristo, Deus está te dando a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados. Ele está sendo longânimo. Paulo ensinou sobre esta paciência ao escrever em Romanos 2,4, onde ele diz: ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E em Romanos 3, 23 a 26, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. À luz dessa verdade aqui, irmãos, que Pedro nos mostra, qual deve ser então a nossa atitude como cristãos? Primeiro é que nós devemos nos maravilhar, devemos ser gratos a Deus pela sua paciência conosco. Pela sua paciência com os pecadores e por ter nos dado essa grande alegria, essa grande dádiva de termos experimentado a sua salvação. Mas em segundo lugar, nós precisamos aproveitar cada oportunidade para pregarmos a palavra de Deus. Especialmente aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Sabemos que Deus tem sido paciente, porque Ele quer salvar pessoas. E Ele nos colocou como instrumentos para alcançar esse povo por meio da pregação do Evangelho neste mundo perdido. Portanto, enquanto nós aguardamos o nosso Senhor Jesus voltar, nós precisamos ser diligentes no cuidado com os perdidos. E como é que nós podemos ser diligentes no cuidado com os perdidos? Falando da palavra a eles. Pregando. Mostrando a mensagem das boas novas do Evangelho. Essas boas novas de que Deus em Cristo Ele é capaz de salvar o homem pecador.
ele está sendo paciente. E ele entregou a nós essa responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho ao homem perdido. Pedro nos mostra, então, não só um cuidado pessoal, não só um cuidado com os perdidos, mostrando a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação àqueles que estão nas trevas, mas também Pedro nos exorta a sermos diligentes no cuidado com a pureza da palavra de Deus. Nós precisamos ser diligentes e ter cuidado, ter zelo no cuidado com a pureza da palavra de Deus. Os versos 16 a 18, acompanhe comigo, ele diz o seguinte: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro, ele termina o versículo anterior, o versículo 15, afirmando que o apóstolo Paulo, o seu companheiro de ministério, ele também havia ensinado a respeito das coisas que ele ensina nessa epístola aqui. Neste versículo aqui, Pedro, ele quer dar continuidade, ele quer desenvolver, continuar desenvolvendo o assunto, para deixar claro por que ele faz menção ao apóstolo Paulo aqui, nesse texto. O fato é que os falsos mestres lá da época de Pedro, os seus discípulos naqueles dias, eles estavam pegando os ensinos de Paulo, do apóstolo Paulo, e estavam distorcendo. Eles estavam colocando as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, para justificar os seus atos pecaminosos, o seu comportamento libertino, para viverem na prática dos seus pecados. É impossível aqui, a gente não consegue saber ao certo, a que epístolas paulinas de Paulo, Pedro ele está se referindo aqui, especificamente essa parte aqui dos ensinos que ele está falando. Talvez esses falsos mestres aqui estivessem distorcendo os ensinos de Paulo acerca da salvação pela graça mediante a fé. Nós não podemos afirmar isso, mas muito possivelmente isso tem acontecido. Então, eles estavam tentando deturpar esse ensino de Paulo acerca da salvação para promover os seus padrões pecaminosos de vida. E aí, existem duas observações que a gente precisa se atentar aqui no versículo 16. Primeiro, é que existem muitos teólogos aí que eles negam que o apóstolo Paulo eles tenham escrito pelo menos parte das epístolas que levam o seu nome. Pedro, então, ele traz uma afirmação aqui incontestável de que os ensinos do apóstolo Paulo, os escritos dele, estavam em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, ou seja, as demais escrituras. Isso sugere, então, naturalmente, do fato de que Pedro ele havia afirmado no verso anterior que Paulo não havia escrito segundo a sua própria sabedoria, segundo o seu próprio conhecimento, mas segundo a sabedoria que o Senhor e o Santo Espírito havia dado a ele. Em segundo lugar, estes versículos nos ensinam aqui que existem algumas coisas na Bíblia que são difíceis de entender. E essas coisas difíceis não nos dão a liberdade de interpretar da forma como nós queremos, de acordo com os nossos desejos ou com os nossos próprios pensamentos. O próprio apóstolo Pedro ele diz, olha, Paulo ensinou muitas coisas. E muitas delas são coisas difíceis de entender. Nós não conseguimos ter uma compreensão clara do que é que ele queria dizer.
E isso não nos dá a liberdade de nós interpretarmos os ensinos de Paulo da forma como nós queremos. Então, Pedro aqui se refere a esses falsos mestres como ignorantes, ou pessoas que não eram ensinadas, ou pessoas que não eram discípulos, pessoas instáveis. E afirma que a sua deturpação das Escrituras não será dispensada, simplesmente porque eles foram mal treinados. Eles serão devidamente punidos na vinda do Senhor. Irmãos, esta deturpação aqui da palavra de Deus, ela não é característica apenas dos tempos lá do apóstolo Pedro. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a proliferação de falsos mestres parece estar fora de controle hoje em dia. Nós vivemos em um tempo em que muitos crentes sinceros, devotos ao Senhor, têm recebido uma alimentação espiritual muito fraca dos seus púlpitos. E por conta disso, esse povo estão à mercê de serem seduzidos por estes falsos ensinos. E esta situação só tende a piorar cada vez mais à medida que nós nos aproximamos do retorno de Cristo. O exemplo que nós temos disso é, por exemplo, a teologia da prosperidade, onde esses falsos mestres estão seduzindo o povo de Deus a viverem as suas vidas focadas nas coisas daqui, centralizadas as coisas daqui deste mundo e não nos céus, no retorno de Cristo, nas coisas celestiais. Estes homens hereges, falsos mestres, eles têm roubado do povo de Deus a verdadeira teologia. A teologia pura, a teologia sadia e que está pautada nas sagradas escrituras. Esses falsos líderes têm ensinado que o povo de Deus não pode sofrer, que é algo inadmissível, que as bênçãos espirituais têm mais a ver com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu sou diante de Deus. Queridos irmãos, eu quero incentivá-los a fugir desse tipo de ensino. Não ouçam, não dê créditos, porque esses homens são como um câncer que corrói e mata a espiritualidade do povo de Deus. Não se deixem seduzir por falsos ensinos. Não ouçam esse tipo de ensino. Tenham cuidado. Qual deve ser, então, a nossa atitude à luz dessa situação nebulosa que Pedro nos apresenta? Nos últimos 2 versículos, Pedro ele traz 2 exortações. Uma é defensiva e a outra é uma ofensiva. A respeito desse cuidado diligente que nós devemos ter com a palavra de Deus, primeiro, nós precisamos nos proteger. Proteja-se, Pedro afirma, vocês já têm uma certa medida de conhecimento da palavra de Deus, prevenidos. Então ele nos exorta a termos cuidado com essas distorções, com esses falsos ensinos. Pedro ele diz, estejam sempre, constantemente em guarda, alerta, porque o perigo de ser arrastado e seduzido pelo erro é constante e crescente. Portanto, exige que nós tenhamos bastante atenção e que precisamos ser constantes e crescer, se proteger desse tipo de coisa. Existe um custo com o desleixo com a pureza da palavra de Deus. E esse custo é alto demais, pois isso nos deixará instáveis. Nós não teremos firmeza, como aqueles que foram enganados pelos falsos mestres da época de Pedro. No começo da epístola, Pedro escreve os crentes a quem ele estão certos da verdade e estão nelas firmados. Agora ele faz um apelo final, para que eles não percam esta firmeza por conta de negligência.
por conta da falta de cuidado com a pureza doutrinária da palavra de Deus. Sejam diligentes no cuidado com a pureza das Escrituras. Primeiro, protegendo-se. Se protejam contra isso. E em segundo lugar, ele nos dá uma defensiva. Olha, progridam. Eu espero que haja progressão na vida de vocês. Vocês vão ser diligentes no cuidado com a palavra de Deus, progredindo, avançando, crescendo na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Pedro aqui, ele começou a primeira exortação afirmando que nós temos esse pré-conhecimento da palavra de Deus, que é suficiente para nos protegermos de sermos arrastados pelo erro. Mas a vida cristã não para por aí. Não é apenas conhecer. Não é apenas guardar este acúmulo de informação na nossa mente. Nós não podemos fazer corpo mole, sermos desleixados. Nós precisamos avançar, crescer, progredir. É uma ordem, é imperativo para o cristão crescer na graça de Deus. Quanto mais nós entendemos quão pecadores nós somos, e quão dependentes nós somos de Deus, mais nós iremos apreciar o valor da sua graça derramada sobre nós por meio de Cristo. É uma ordem urgente que o cristão cresça no conhecimento de Cristo. E com a palavra conhecimento aqui, Pedro ele não está se referindo apenas a essas informações a respeito de Jesus. Que Jesus é bom, que Jesus é amor, que Jesus ele morreu na cruz pelos meus pecados, que Jesus ele fez muitos milagres enquanto esteve aqui neste mundo. Não são apenas esse tipo de informação. Mas Pedro ele está falando aqui de relacionamento sincero com Deus, de devoção ao Senhor, de ter intimidade dia após dia com o Senhor. Esse conhecimento precisa transformar a nossa vida e o nosso coração. Como é que você tem buscado crescer, irmãos, na graça de Cristo? Como é que anda a sua vida de devoção ao Senhor? Como é que anda a sua vida de piedade? Você tem buscado crescer em santificação? Você tem buscado ler e meditar nas Escrituras todos os dias? Ter um tempo a sós com o Senhor, de oração? Você tem buscado se envolver nas atividades da igreja, no serviço ao Senhor? Tendo comunhão uns com os outros, sendo bênção na vida uns dos outros? Você tem buscado propagar a mensagem do reino, a palavra de salvação aos perdidos? Você tem dado um bom testemunho no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares? Há um grande perigo do qual nós precisamos nos guardar, que é de nós estarmos tão saturados, cheios ou cansados desse tipo de conhecimento enciclopédico a respeito de Cristo. E assim, nós esfriarmos no nosso relacionamento pessoal com o nosso Salvador. Crescimento espiritual é uma marca de todo crente genuíno. Crescimento é uma marca crucial para se ter estabilidade e firmeza da palavra de Deus. Assim como o bebê precisa crescer, desenvolver os seus músculos, os seus ossos, as suas articulações para firmar os seus passos, assim também precisamos crescer espiritualmente e firmar os nossos pés cada vez mais firmemente na rocha que é Cristo, para resistirmos aos ventos de doutrina cada vez mais avassaladores de nossa época. Pedro, ele encerra esta exortação com uma declaração de louvor.
Enquanto esperamos pelo retorno do Senhor, Pedro ele diz que o Senhor receba a glória agora, por meio da nossa atitude de um cuidado diligente. Sabemos que ele está sendo louvado, glorificado neste exato momento pelos céus, nos céus, pelos seus anjos, mas também nós sabemos que ele será glorificado por toda a eternidade. Mas a pergunta que cabe a cada um de nós responder é essa: Jesus, ele está sendo glorificado na minha e na sua vida hoje, agora? Lembre-se, esse texto nos ensina acerca da expectativa do crente pelo retorno de Cristo. E essa expectativa deve ser marcada por uma atitude de diligência. Quais são essas atitudes diligentes? Primeiro, nós precisamos ser diligentes no nosso cuidado pessoal, na nossa vida com Deus, na nossa piedade. Nós precisamos ser cuidadosos, sermos diligentes no cuidado uns com os outros, e isso se dá por meio da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ser diligentes no cuidado para manter a pureza da palavra de Deus, se protegendo desses falsos ensinos, dos falsos mestres, e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E essas atitudes, no final, resultará em glórias ao nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus certamente está voltando. Amém? Como seremos achados por Ele? O meu desejo, irmãos, é para que nós sejamos achados por Ele de forma fiel e de forma diligente. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, Senhor, nesta noite. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida do apóstolo Pedro, que nos deixou esta porção tão importante, Senhor, das Escrituras ao nosso coração. Senhor, o mundo tem ido de mal a pior, nós sabemos disso. O mundo tem desejado nos engolir e nos afastar de Ti. É por isso, Senhor, que nesta noite nós clamamos pelo retorno de Cristo, para que o Senhor venha sem demora, para que em breve nós possamos ver sem limitação o Senhor, te contemplar face a face. A Tua glória possa encher os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Sabemos que um dia o Senhor irá retornar. E esse é o nosso maior desejo, para que o Senhor venha e nos leve de volta para o nosso lar. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, o meu desejo e a minha oração é para que o Senhor nos ajude a sermos diligentes, Senhor, na nossa vida pessoal, na nossa piedade, na nossa santificação. A sermos diligentes com as pessoas que estão perdidas nas trevas. O Senhor tem dado tempo e a oportunidade a elas para que elas se arrependam dos seus pecados. E o Senhor tem nos usado como instrumento em Tuas mãos para pregar a Tua palavra, para pregar as boas novas de salvação, para que este povo que anda nas trevas possa ir para a luz e ter uma nova vida contigo. E que o Senhor nos ajude a sermos diligentes, sermos zelosos com a Tua palavra, Senhor. A zelar pelo ensino, a sermos crentes bereanos, buscar, Senhor, a cada dia estudar e ter contato com a Tua palavra, Senhor, e não permitir que outras pessoas venham deturpar com falsos ensinos, com falsos pensamentos e falsas heresias acerca das Sagradas Escrituras. Abençoe os meus irmãos, Senhor. Abençoe esta congregação. Que este povo que está aqui possam a cada dia crescer na graça e no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.